todos, sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui numa gravação, a gravação do Na Mesa, nosso programa semanal, nosso podcast semanal de conversa, debate, opiniões teológicas. E hoje, para dar uma lambuja, nós decidimos transmitir ao vivo também aqui no meu perfil no Instagram. Então seja muito bem-vindo na gravação do Na Mesa. Aliás, você já acompanhou Na Mesa? Você já acompanhou Na Mesa? Eu já acompanhei Na Mesa, né? Já acompanhei. E olha só, já para te dar o grau, a gente vai conversar agora durante aí uma próxima meia hora, 40 minutos, enfim, sobre igreja inclusiva. Exatamente. Vamos conversar sobre esse tema. Vamos conversar. Igreja inclusiva, igreja acolhedora. Será que a igreja tem que ser inclusiva? Não tem? Que, enfim, vamos tratar esse assunto, é um assunto bem pertinente. E, aliás, para você que não conhece Na Mesa, você pode ir lá no canal Onda Dura e você vai ter vários episódios sobre vários assuntos, enfim, que a gente tem gravado lá no nosso arquivo histórico. Quase 5 anos de conteúdo já. É isso aí. É muita coisa, hein? Começa maratonando de trás pra frente, assim, e você vai ter um bom tempo de... Ou de frente para trás, né? Importante Ou é pega maratonar, um né? atrás e um na frente, sempre dois juntos, assim. É tipo leitura bíblica Até devocional, né? Antigo do Novo Testamento. E um salminho ali no meio pra dar uma equilibrada, né? Mas estamos aqui, ó, com o Gustavo Kuipers. E aí, Caipão, tudo certo? Tudo ótimo, graças a Deus, tudo bem. O nosso pastor alemão. Isso aí. Não, bom demais. Luterano. Bom tá aqui. De origem luterana. De origem luterana. Que abriu mão da doutrina luterana. Abriu mão. É verdade, foi excomungado da comunhão. Não, mas é benção, gente. Bom tá aqui, bom a gente trocar uma ideia, conversar. Essa pauta de hoje é uma pauta que não é nova, mas ao mesmo tempo, sempre de novo ela é requentada e sempre de novo ela viraliza, né? Percebo nessa pauta, às vezes fica alguns anos, tipo... Ninguém toca nesse assunto, aí de repente viraliza e todo mundo fala e tal, então a gente vai também falar. É isso aí. Bruno, pastor da Onda Dura São Paulo. É isso aí, gente. Tamo junto? Tamo junto sempre. Bom Prazer demais. estar aqui com você, gente. Então vamos lá. Roda a vinheta porque tá começando mais um Na Mesa. Bora. É isso aí, como o Kuipers disse já de antemão, é um assunto que sempre está aí em debate e assim por diante. Muitos vídeos viralizam na internet sobre esse assunto e a gente vai, inclusive, usar um vídeo aqui para ilustrar aquilo que a gente vai falar e, de alguma forma, embasar aquilo que está acontecendo e, a partir disso, então, ponto de vista bíblico, ponto de vista eclesiológico sobre o assunto da igreja inclusiva. Solta o vídeo lá para a gente dar uma olhada. Minha morada e eu sou teu lar. Se no alto um monte ou no fundo do vale, me lembrarei, eu tenho um pastor que nunca falhou. E não há um dia sequer que o Senhor não seja bom. O Senhor é sempre bom e não há sequer que o Senhor não seja bom. Aí. Basicamente é uma propaganda, eu não sei de qual igreja é. Cara, é a Igreja Refúgio. Igreja Refúgio. De Londrina. Essa igreja, pelo que eu vi, ela tem em vários lugares. Ela tem essa pauta de ser uma igreja inclusiva, né? E até interessante que esse foi um dos vídeos que viralizou nessas últimas semanas. Tem, cara, mais de 2 milhões de visualizações. E você vê tanto daí por um lado, né? Seja crítica, seja brincadeira, seja lá o que for com esse tipo de assunto. Mas, por outro lado, você também vê nos comentários da própria igreja toda uma demanda e pessoas ali que, enfim, são homossexuais, casais. Cara, que são muito gratos pela existência dessa igreja, dessas pessoas. E não é só ela, né? Mas essa igreja é a Igreja Refúgio de Londrina. Existem várias outras pelo Brasil também. Seja de, como é nesse caso, comunidades independentes, né? Tipo, coisas mais contemporâneas e novas. Seja, às vezes, até igrejas de uma vertente mais histórica, já com uma caminhada mais histórica, mas que também estão tentando entender e se abrir para isso e... Enfim, assimilando como... Isso é bem comum, na verdade, né? Na Europa, nos Estados Unidos, igrejas, principalmente históricas, estão mais, digamos assim, à frente nesse assunto e estão, enfim, abraçando essa ideia de ser uma igreja inclusiva, igrejas anglicanas, igrejas luteranas.
Enfim, e aí a gente entra então na pauta de isso é certo, não é certo, o que a Bíblia pensa sobre isso, como devemos proceder enquanto cristãos e assim por diante. E acredito que um bom ponto de partida é compreendermos e concluirmos biblicamente, e isso é um assunto que é inquestionável biblicamente, de que Deus reprova a prática homoafetiva, que Deus estabeleceu um padrão de relacionamento, e esse padrão de relacionamento é aquilo que agrada a Deus e que Deus espera, enfim, das suas criaturas. Obviamente que isso não desconsidera o fato de que cabe àqueles que creem em Deus e creem na fé cristã abraçarem esse comportamento, abraçar esse princípio, abraçar essa norma, vamos chamar assim, enfim, da fé cristã. E com isso que eu estou dizendo é o quê? Isso não interfere no direito civil, né, de um casal homoafetivo, etc., enfim, viverem da forma como querem viver e praticarem aquilo que quiserem praticar. E nós, enquanto cristãos, inclusive, diga-se de passagem, devemos civilmente respeitar essa união, respeitar essa escolha que dentro de uma sociedade democrática existe, enfim, convencionamento de que é lícito e de que é cabível isso. Sim. Agora, até que ponto a igreja tem que assimilar ou deve assimilar essa liberdade civil, que eu creio que deva existir, para dentro do seu âmbito litúrgico, âmbito eclesiológico e assim por diante? Acho que esse é um ponto dessa conversa, né? Entender a igreja um lugar de acolhimento, uma igreja acolhedora. E qual que é o equilíbrio entre ser uma igreja acolhedora e ser uma igreja inclusiva? Aonde está a diferença entre essas coisas? Até porque é um assunto que ele por si só não é delicado, mas é que ele envolve pessoas. Então, ele precisa partir do pressuposto do amor, não de um discurso de ódio, né? Enfim, inflamar as pessoas a um deboche ou a indiferente. Isso, preconceituoso, mas partir do amor, né? Do ponto... Primeiro, é óbvio que Deus ama a todas as pessoas. Mas o amor de Deus, ele não exclui a sua verdade, né? O convite à santidade, o convite à obediência ao seu chamado, ao arrependimento. E eu acho que esse é um ponto muito importante. Porque, primeira coisa, Deus ama a todos, mas não valida todo o comportamento. Esse é um grande ponto. Acho que um dos que a gente pode conversar aqui, né? Primeiro ponto, né? Deus ama a todos, mas não valida todo o comportamento. Acho que esse é um ponto importante, porque eu sei que eu vou levar para um extremo aqui, mas talvez seja uma boa compreensão, né? Que nós, enfim, como pastores aqui, descobrimos que lá dentro da nossa igreja tem um casal que frequenta os nossos cultos, enfim, estão indo lá, querem se tornar membros da igreja, mas eles são um casal que está cometendo adultério. Mas todas as vezes que eles vão para a igreja, eles se sentem bem. Eles se aproximam de Deus, eles oram, eles choram, mas semanalmente estão ali. E a pessoa fala, não, mas é que eu gosto de estar aqui, eu gosto de estar com o Senhor, eu gosto de estar aqui na igreja, né? O que nós faríamos num caso desse? E eu acredito que para qualquer pastor ou um cristão comum, é fácil o entendimento e a resolução disso. E também deveria se aplicar, talvez, na régua, essa mesma medida para qualquer outro tipo, né? De postura que contrarie a vontade de Deus, né? E que acho que é o ponto, né? Por exemplo, nós como Onda Dura temos na nossa descrição de cultura e filosofia ministerial 3 destaques, né? Uma igreja bíblica, acolhedora e extraordinária. E até inclusive é curioso pensar que a gente se propõe a ser uma igreja bíblica e acolhedora. E obviamente que isso encontra lastro no fato de que existe biblicidade no acolhimento. Existe fundamento bíblico no acolhimento. Sim. E, por exemplo, em uma situação como do caso de adultério, ou de um casal poliafetivo, ou de um casal homoafetivo, ou seja lá o que for, enfim, nós nos propomos a ser uma igreja que acolha essas pessoas. Ou seja, elas são bem-vindas, elas podem frequentar os cultos, elas podem conviver
na vida da igreja. Porém, por sermos, primeiro, uma igreja bíblica, isso vai levar-nos a, por exemplo, numa prática de adultério, não aprovar essa pessoa como parte... Exato. Membro da igreja. Porque nós entendemos que isso contraria o valor moral, ético do reino de Deus. E isso é bem importante ser compreendido, né? Por exemplo, a palavra de Deus é muito clara em dizer que o Senhor nos chama para a santidade. Quando Ele nos chama para a santidade, o que Ele está falando é: existe um padrão diferente entre nós. Entre aqueles que professam a fé cristã, nós vivemos de forma diferente. Então, vamos supor, um casal que está na prática do adultério. E esse casal se candidata à membresia na igreja. Essa membresia vai ser reprovada, porque ele não condiz com um padrão de santidade que nós esperamos da membresia da igreja. Agora, isso impede de um cristão, ele... né? De um cristão, enfim. Isso impede ele de frequentar os cultos? Não. Isso impede ele de receber aconselhamento pastoral? Não. Isso impede ele de ser amado no contexto da igreja? Não. Agora, vamos supor uma outra coisa. Essa pessoa, enfim, homem e mulher, se tornaram membros e depois da prática da membresia, eles caíram em adultério e insistem na prática do adultério. Qual é o procedimento? Esse casal vai ser disciplinado devidamente e, se não corresponder à disciplina, vai ser excluído da membresia da igreja, porque na membresia que representa os valores e morais de uma igreja, os princípios bíblicos e as normas bíblicas fazem parte daquilo que representa esse corpo de membros. Sim. Nesse sentido, em termos gerais, assim, eu penso que a intenção das igrejas inclusivas não é uma intenção reprovável em termos gerais, mas a prática da forma como eles defendem essa inclusão é o que a gente encontra ali críticas, problemas, e de alguma maneira a gente tem que ter uma postura clara diante disso que é uma realidade na nossa sociedade que a gente não pode negar. Porque, por exemplo, qual é o melhor lugar para qualquer ser humano do mundo estar? Onde a gente quer que ele esteja? Na igreja, ouvindo o evangelho. Por quê? Porque nós cremos que não importa o pecado, a origem do pecado, a profundidade do pecado, a graça de Deus é tão profunda que ela pode moldar, transformar, quebrantar qualquer coração. A graça de Deus, ela sendo irresistível nesse sentido, ela é irresistível ao ponto de, poder moldar e quebrantar qualquer coração. Então, por exemplo, nós cristãos não devemos querer mudar práticas e comportamentos anteriores à própria pregação do evangelho, ao próprio evangelho ser proferido. Porque isso seria simplesmente um adestramento, igual a gente comentou alguns episódios atrás, seria simplesmente uma moralização da cultura e das pessoas para que todos estejam numa roupagem cristã. Mas isso, como obra, é trapo, não serve de nada eternamente falando diante de Deus. Isso vai moldar uma opressão cultural meramente. Então, eu creio sim que essa intenção, e isso deve ser algo debatido pelas igrejas e tudo mais, essa intenção de acolher pessoas, integrar pessoas e como fazer isso, estar de portas abertas para isso, é sim muito válido e não deve ser excluído isso do debate. Agora, como fazer isso e qual é o desdobramento ao isso ter sido feito, eu acho que é aí que está o debate. Porque daí se você fala, né? Por exemplo, Jesus mesmo. Jesus, ele não negou de pregar o evangelho, não negou inclusive de se sentar à mesa, de ter contato, de ter relacionamento, de falar, de viver com pessoas que estavam em adultério, com pessoas que tinham tido relacionamento com vários homens e hoje estavam tendo relacionamento com outro, como por exemplo a mulher do poço, a mulher samaritana lá no poço. Enfim, situações e situações, Jesus conversando com assassinos, Jesus conversando com políticos, conversando com tudo que é tipo de gente, que tinha tudo que é tipo de treta para apresentar o evangelho. Agora, a partir do momento em que o evangelho foi apresentado e a partir do momento que essas pessoas assimilaram o evangelho, aí a postura de Jesus sempre vai, não peques mais. Agora começa esse processo de mudança, de transformação, mas não simplesmente por uma pressão ou opressão, mas por um evangelho que é transformador e que não se amolda a nós. Mas nós agora, uma vez tendo sido encontrados por ele, vamos sendo moldados a ele para nos parecermos cada vez mais com Cristo. Eu acho que esse ponto que você tocou, ele é muito importante, porque eu também penso por aí. Eu acredito
que talvez o princípio da ideia de uma igreja inclusiva, ele seja uma reflexão que toda igreja deveria fazer sobre como nós temos dialogado, como nós temos recebido os dilemas da nossa cultura e do nosso tempo. E a igreja, ela foi chamada para conversar, para pregar, para anunciar salvação para o tempo que ela está inserida. Então, os dilemas do nosso tempo, eles devem ser interpretados, eles devem ser entendidos, dialogados pela igreja, ao ponto de a igreja não colocar uma parede que iniba as pessoas do tempo para ouvirem o evangelho. Agora, nós cremos que o evangelho, ele é poder de Deus para transformar. Então, a gente não transforma as pessoas antes para serem inseridas ou para conviverem no ambiente da igreja. A gente prega o evangelho, crendo que o evangelho transforma, então as pessoas vivem igreja. O que eu quero dizer é o quê? Que eu realmente acredito que qualquer ser humano, em absoluto, deveria ter a liberdade de frequentar uma igreja, deveria ter a liberdade e o acesso de ouvir o evangelho, ter a liberdade e o acesso a cristãos amáveis, dóceis, que vão ouvir, vão respeitar, vão amar, inclusive a liberdade daquela pessoa de viver na prática pecaminosa dela, mas não abrindo mão da palavra de Deus, que é imutável. E o que eu entendo como algo anticristão, como algo anti-igreja, é você abrir mão disso. E dessa forma, o evangelho, ele é desconfigurado. E quando o evangelho é desconfigurado, o poder que há nele já não deixa, já não existe mais. E é o que eu observo, por exemplo, nessas igrejas históricas, não no Brasil, mas na Europa, nos Estados Unidos, igrejas que talvez bem intencionadamente quiseram dialogar com o tempo, com a sociedade, enfim, abriram mão de verdades bíblicas imutáveis, abriram mão de princípios bíblicos imutáveis. E qual é o resultado? Existe uma euforia do tipo, uau, a igreja é inclusiva, e vamos lá, e vamos fazer videozinho, e vamos colocar bandeira, e isso, aquilo, outro. Mas qual é o fato? O fato de que essas igrejas todas estão vazias. Não tem ninguém. Por que não tem ninguém? Porque a igreja, enquanto clube social, é muito chato. A beleza da igreja está na palavra de Deus, no confronto bíblico. A beleza da igreja está no fato de que ela não amacia o ego de pecadores, mas confronta pecadores e dá a esses pecadores esperança por meio do amor e da graça de Deus. Boa. Acho que a provocação, né, que a gente precisa fazer olhar um vídeo desse, né? É óbvio que a verdade de Deus não se amolda para agradar as pessoas, isso é inquestionável, né? Mas acho que a provocação é, né, que talvez muitas dessas igrejas continuem a surgir pela falta, né, de disposição de igrejas bíblicas, né, em se posicionarem para receber essas pessoas, para se abrirem a isso, né? E eu falo isso até porque dentro hoje da nossa cultura, né, por mais que exista, né, enfim, uma ideologia numa crescente, nós somos uma nação conservadora. Existe uma onda conservadora que nos faz entender que, pelo menos, meu filho não é gay. Então tá tudo bem. Ele pode ver pornografia, isso não tem problema. Você pode participar de uma igreja, você pode congregar, você pode ser membro. Na santidade, exatamente, né? A nossa santidade é seletiva. Então a gente não tem um preparo ou nem mesmo a paciência, a perseverança de pastorear, de pregar para essas pessoas, entendendo que a obra da salvação, ela pertence somente ao Senhor. O nosso papel é pregar, né? É permanecer crendo, perseverante na instrução da palavra, como uma igreja bíblica, mas também uma igreja acolhedora, que exista espaço para isso, para o diálogo, para a conversa, porque é o que nós, talvez, a nossa falta de consciência, a nossa falta de preparo, é o que tem dado gás, né? O que tem dado força para que esse movimento continue a crescer, pela falta de estrutura de igrejas bíblicas, igrejas saudáveis, igrejas boas, que não estão dispostas a ter que pagar o preço, talvez da reputação
ou o preço da espera, da demora, né? Ou até mesmo das reclamações, pessoas que ainda vão sair falando mal por conta disso. Daí você apanha de um lado e apanha do outro, né? Porque daí você, enfim, muitos que carregam pública, o legalismo, enfim, e até mesmo aqueles que não creem, um do lado fala, nada a ver com o que vocês estão fazendo, mas é a disposição de receber essas pessoas e pregar para elas, pastorear, amar essas pessoas. E eu acho que é aí que entra a linha limítrofe e que separa, né, a igreja inclusiva da igreja acolhedora. A igreja acolhedora é aquela que não abre mão da palavra de Deus para abraçar o pecador. A igreja inclusiva é aquela que abre mão da palavra de Deus para abraçar o pecador. E por esse motivo, óbvio, a partir dessa definição, ser uma igreja inclusiva é contrariar a sua própria fé. E eu diria desmontar a sua fé, ao ponto de que não vai sobrar mais nada. Sim. Porque se eu desmonto a minha fé para agradar aquela pessoa que eu quero de alguma forma alcançar, eu vou alcançar ela para quê? Eu vou alcançar ela para um clube? Eu vou alcançar ela para mim? Porque se eu quero alcançar para Deus, obviamente é a palavra de Deus que eu tenho que pregar. E dessa forma, então, eu não posso abrir mão daquilo que a palavra de Deus diz de maneira muito clara e ao mesmo tempo, não ser seletivo em relação à moral, ao comportamento e tudo mais. E eu acredito que existe sim uma seletivização, enfim, na igreja, e óbvio, estou falando de forma macro, não específica, a respeito dessa pauta e desse tema. Por exemplo, nós enquanto igreja temos por hábito, e eu acho que também por teologia e prática, enfim, sermos uma igreja muito acolhedora. Tanto é que existem diversos casais homoafetivos que frequentam os cultos e são amados, são bem-vindos, respeitados. Vários casais, enfim, já foram se aconselhar conosco e de forma muito amorosa foram respondidos biblicamente nas demandas que trouxeram. Então, eu acho que a igreja precisa chegar nesse lugar de maturidade, aonde ela não confunde acolhimento com inclusividade. Onde ela não confunde ser uma igreja amável com ser uma igreja libertina e passiva em relação aos pecados, enfim, claramente revelados na palavra. Eu creio que, por exemplo, se a gente observa a realidade, né, daquilo que a gente está falando, vamos supor, a gente falou sobre santidade, né, santidade seletiva. Todo aquele que foi alcançado por Cristo verdadeiramente, por mais que chore, lamente e se entristeça com seus pecados, e assim deve, também fica feliz ao ser confrontado com seus pecados, né? Verdade. Porque isso gera um fruto de arrependimento e mudança. Então, por exemplo, quando eu vejo uma pregação ali que, cara, confronta o meu orgulho, confronta quem eu sou, confronta o meu ego, confronta alguma lacuna que eu tenho na minha vida pessoal e que eu me sinto ali naquele momento, cara, isso não desceu bem, mas eu sei que o fruto que aquilo vai gerar em mim é um fruto de santidade, de arrependimento, de mudança. Então, eu me alegro em ser confrontado, eu me alegro em perceber que, cara, realmente eu não sou perfeito, eu preciso ser totalmente relembrado das minhas lacunas, dos meus erros, para melhorar, para me arrepender, enfim. Nesse sentido, eu observo que algo importante de nós reforçarmos nesse assunto de igreja inclusiva ou não, né, é perceber que realmente uma igreja que está disposta a abraçar essa pauta, por exemplo, esse assunto, ela é uma igreja que precisa crer verdadeiramente em Deus. É uma igreja que não dá para ter crise de fé. Porque, na minha opinião, tanto o legalista extremo ou o preconceituoso, quanto aquele que passa pano e libera tudo, esses dois extremos têm uma crise de fé enrustida em si. Por quê? Porque, em última análise, esse que é preconceituoso e legalista não crê que essas pessoas são dignas de ouvir o evangelho ou de serem acima... Ou tem medo, né? Meu Deus, vai que a gente traz aqui pra dentro, então se perde. Pô, mas tu não crê no poder da palavra, tu não crê naquilo que realmente Deus pode fazer. Mas também, por esse outro lado, o incluir ao extremo, às vezes recai em qual medo? Cara, beleza, eu tenho que acolher. Mas e vai que se eu falar a verdade da palavra de Deus sobre esse assunto específico, a pessoa sai.
Bom, mas aí então você não crê no poder da palavra, você não Exatamente. crê no poder do Espírito Santo agindo na vida dessa pessoa, porque eu também vou ter que ter esse medo para qualquer outro pecado, então. Eu vou Exatamente. denunciar o alcoólatra, vou denunciar o adúltero. Mas vai que vai sair da minha igreja, vai que eu não vou mais ter membro nenhum. Opa, então a gente não vai mais denunciar nenhum pecado, não vai mais falar contra nada, porque a gente não crê realmente no poder da palavra, no poder do Espírito Santo, gerar arrependimento, mudança, contrição. Então acho que isso também é bem importante a gente valorizar, sabe? E assim, não nos esquecermos, né, de qual é a pregação evangélica. Qual é a pregação evangélica? Arrependei-vos para chegar ao reino dos Exatamente. céus. Ou seja, por essência, a pregação cristã, ela é uma pedra no calcanhar, ela é um problema para as pessoas, ela é um confronto, e esse confronto é o confronto do adúltero, é o confronto do corrupto, é o confronto do mentiroso, é o confronto do assassino, é o confronto do odioso, é o confronto daquela pessoa que está em qualquer prática pecaminosa. Então, a gente, enquanto cristãos e igreja, enfim, não podemos ser seletivos naquilo que nós pregamos. Boa. E aí eu acho que até nesse ponto que o Gu estava falando, que eu acho que é bacana, é que aí está a vantagem de se pregar expositivamente. Por quê? Porque você prega o texto bíblico. E eu acho que sim, algumas igrejas são muito enviesadas nas suas pautas e dão muita ênfase, por exemplo, na sexualidade. E a sexualidade é uma pauta bíblica? É. Mas ela é o resumo das escrituras? De forma nenhuma. Ela é uma pauta dentre milhares de outras isso pautas. Então, por exemplo, sobre homoafetividade. Cara, qual foi a última vez que eu preguei? Sei lá, acho que faz 2, 3 anos. Eu tô chutando, eu nem lembro. E não é porque eu não prego sobre isso, mas é porque a palavra de Deus tem muitos outros assuntos que não apenas esse. E eu acho que algumas igrejas erram quando colocam um super foco, por exemplo, nessa pauta, em detrimento de toda a profundidade e largueza das escrituras que vai para muitos outros assuntos. Acho que resumindo aqui, gente, né, o que nós conversamos é que uma igreja acolhedora, ela abraça com a palavra. Acho que esse é o resumo. Legal. Né? Ela vai abraçar as pessoas com a palavra. Então, ao mesmo tempo que ela consola, ela também ensina, ela instrui, ela leva ao arrependimento, ela leva uma vida à santidade. Até porque a mensagem do evangelho é essa, né? A mensagem do evangelho é uma nova vida, né? E como o próprio apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então, é um convite ao arrependimento, né? Esse é o evangelho completo. Não, é ao mesmo tempo é o evangelho que diz vinde a mim, né? Mas também agora é o evangelho que diz vá e não peques mais, né? O evangelho completo, na verdade, precisa ser pregado, né? Não só uma parte dele, tanto aquele que agrada, talvez, aos preconceituosos, como nós pontuamos aqui, ou até mesmo aos liberais, né? Mas o evangelho completo. Então, eu acredito, né, que uma igreja acolhedora é uma igreja que abraça com a palavra de Deus, não abraça por abraçar, né? Ele abraça com a palavra, né? E isso é o que traz a verdadeira mudança, a verdadeira transformação, a verdadeira conversão, né? E isso é algo que a gente precisa, enfim, orar, estudar, amar e crescer ao longo dos anos, porque hoje ainda, como você bem falou, a nossa realidade social é uma. Mas assim, a não ser que alguma coisa muito grande mude, assim, daqui a 15 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, talvez até menos, assim, a gente vai começar a ter uma demanda na igreja. Eu não tô nem só falando de homossexualidade, eu tô falando de outras coisas muito além disso, e uma demanda não só na igreja, mas na sociedade, onde se a gente não saber nem como lidar com esses assuntos e qual que é a nossa postura diante disso, a gente vai estar perdido e vai ser uma bolha isolada que não se comunica mais com ninguém, que não toca mais os dilemas dos nossos dias. A gente vai estar respondendo dilemas de séculos passados e não vai estar respondendo os dilemas, as dores desses dias. E qual que é o ponto, né? É óbvio que a gente não está respondendo dilemas e dores da mesma maneira que a gente desenvolve um produto. A gente está pregando o evangelho, mas o evangelho sempre vai trazer respostas para os seus dias, sempre vai se conectar também com os dilemas dos nossos dias. Por exemplo, séculos atrás, se tu pega, vamos supor, século passado, uma grande demanda, vamos supor, na Europa, era a questão do alcoolismo. O alcoolismo era uma realidade, cara, que assolava muitas famílias. Aí você pegava, tem um relato muito interessante, né? O avivamento do país de Gales. Cara, você pega lá, todo mundo era minerador de carvão, os homens. Então pega aqui na tua mente um estereótipo de um homem, assim, troglodita, bruto, grosseiro.
que, cara, é um cara bruto, grosseirão, que bebe um monte, é alcoólatra, bate na mulher, é rude com seus filhos. Esse era o perfil majoritário, assim, desses homens. E o avivamento desse país, do país de Gales, foi interessante porque a pregação do evangelho fez com que quase que houve uma conversão tão em massa, né? Que, assim, 80%, 90% da população, naquele período e contexto histórico, se entregou à fé, se arrependeu, ao ponto de, dentro das minas de carvão, começar a ter momentos para se fazer devocional, e ao ponto dos bares e do contexto social boêmio fechar, os relatos de violência doméstica caírem. Por quê? Porque naqueles que talvez uma igreja mais polida da época pensava, cara, eu não vou pregar para esse bruto bêbado que bate na esposa. Cara, eu quero ir longe da minha igreja, que aqui a gente tá de boa. Não, pregou-se a eles foram transformados, foram salvos, foram redimidos, enfim. Esse é só um exemplo de que, tipo assim, não estamos falando só de homossexualidade, mas de qualquer outra pauta social dos nossos dias que se torne uma demanda e que nós precisamos pregar o evangelho. Exatamente. E saber como se conectar a isso também, né? Então, enfim, por fim, né, o que eu diria é o quê? É uma pauta que a igreja precisa considerar. Nós precisamos entender o tempo que estamos vivendo e quem Deus ama nesse tempo, né? Boa. E amando essas pessoas, como a gente pode expressar esse amor de Deus que não se amolda a nós, mas que, pelo contrário, nos convida a entrarmos nele sermos transformados. E como igreja, eu creio de verdade que devemos ser acolhedores, mas de nenhuma forma abrir mão da palavra de Deus. Se você tem interesse em ouvir mais sobre a pauta da homoafetividade, a gente tem outros programas que a gente falou sobre homoafetividade. Você pode dar uma pesquisada aí, você vai achar. A ideia desse programa hoje foi falar mais sobre a igreja diante dessa pauta e desse dilema social que a gente está vivendo e como a gente deve se posicionar. Bom demais. Bom demais? Muito bom. Excelente. Glória a Deus. É isso aí. Coloque aí nos comentários o que você pensa sobre esse assunto, o que você acha. Se a tua igreja é uma igreja acolhedora, se a tua igreja é um ambiente seguro para pecadores virem, ou apenas santarrões são bem-vindos na sua igreja. E dê sugestões também de conteúdos, enfim, que você quer ouvir. E nos vemos no próximo Na Mesa. Tchau, tchau. Valeu. Até a semana que vem.